Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone Ferreira e você está no canal A Chave dos Arquétipos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre dois arquétipos super poderosos, que é o arquétipo da Cleópatra e o arquétipo do pavão. Esses arquétipos em si, eles têm uma semelhança bem parecida sobre a ativação do poder pessoal quando a pessoa ativa ele, né? Tanto o arquétipo do pavão quanto o arquétipo da Cleópatra, eles conseguem aumentar o magnetismo pessoal da pessoa, autoestima, presença, um poder de presença. E eu comecei a ativar recentemente agora, novamente, né? Que eu já ativei outras vezes, o arquétipo da Cleópatra. E junto com esse arquétipo da Cleópatra, eu também tive a vontade de ativar o arquétipo do pavão. É a primeira vez que eu ativo esses dois arquétipos junto. Eu já usei o arquétipo do pavão há uns anos atrás e foi muito legal a experiência. E agora eu tô com esses dois arquétipos ativados e são super poderosos. O arquétipo da Cleópatra, a gente sabe que ele é um arquétipo de estratégia, é um arquétipo que vai te dar coragem, inteligência. Ele ajuda também a, quando você quer estudar outras línguas, que você quer fazer algum curso, sei lá, de inglês, espanhol, ele dá uma facilidade e coragem para você aprender. Eu lembro que uma época, né, uns anos atrás, que eu ativei o arquétipo da Cleópatra, eu lembro que eu tive muita vontade de estudar outras línguas. Eu lembro que eu fiz um curso básico na época de inglês e iniciei também um de espanhol. E eu tinha muita preguiça de estudar outras línguas, sabe? Mas eu lembro que na época eu tive essa vontade de estudar outras línguas, né? Mas vamos às minhas percepções que eu ando sentindo ao ativar esses dois arquétipos. A energia por si só é bem forte, né? Porque são dois arquétipos de poder, são dois arquétipos que expandem sim a tua consciência e faz com que você consiga trabalhar mais o teu amor próprio, o teu merecimento. Então, se muitas das vezes você é uma pessoa que não consegue se mostrar, não consegue se colocar na vida, às vezes trabalhar em público ou mesmo gostar de si mesmo. Então, esses arquétipos eles conseguem trabalhar essas questões do teu amor próprio. Para mim, tem sido bem interessante a junção desses dois arquétipos. Eu falo, tem pegado muito na questão do trabalho. Eu me sinto muito mais organizada com as minhas coisas, tendo ideias diferentes sobre como eu ando conduzindo o meu trabalho, o que, que eu posso fazer para melhorar. E esse tempo de qualidade que eu estou conseguindo conciliar entre a minha vida pessoal e o meu trabalho, eu acredito também que se deve à energia que esses arquétipos estão já começando a agir no meu campo. Então, o arquétipo do pavão, ele te dá muito mais coragem de aparecer, ele te dá uma autoestima elevada, então eu tenho sentido isso sim, apesar que essas coisas de questão, assim, de amor próprio, de automerecimento, são coisas que eu já venho trabalhando há muito tempo, desde que eu comecei a estudar, a buscar o autoconhecimento, eu fui trabalhando isso em mim, sabe? Eu fui resolvendo essas questões no meu interior. Então, com esses dois arquétipos, os resultados são maiores. Então, muitas das vezes, se você é uma pessoa que se bota para baixo, é uma pessoa que, às vezes, sabe o que acontece muitas das vezes também? Vou pegar meu chazinho aqui. É um chazinho de cravo que eu fiz, pessoal, porque eu tô com a minha voz um pouco rouca, não sei se é a mudança de tempo, e eu vou tomar um pouquinho para dar uma força aqui na garganta. Nossa, muito bom. Vocês sabem que o cravo, ele faz muito bem para a saúde, né? Tanto para as cordas vocais,
para parte do gastro, do estômago, saúde da gengiva. Excelente, maravilhoso, é uma delícia, não? Então, como eu estava dizendo, é hora que eu até me perco o que eu estou falando. Eu falo, tem muitas pessoas que muitas das vezes ela tem medo de aparecer. Ela não consegue reconhecer o próprio valor. E eu fui percebendo isso em mim, sabe? Muitas das vezes, assim, quando eu terminava um atendimento, ou quando algum cliente chegava em mim falando que estava tendo resultados, que foi muito boa a limpeza que eu fiz com a mesa e tal, eu falava assim: "Ah, mas muita coisa é esforço seu, né, porque você fez sua parte, é óbvio que a pessoa fez a parte dela". Só que eu tinha muito a dificuldade de reconhecer o meu valor, de reconhecer que eu consigo ser boa naquilo que eu faço, naquilo que eu executo. Então sempre ao longo da minha vida, eu fui percebendo que eu sempre fui uma pessoa de, desmerecer eu mesma, sabe. Às vezes a pessoa vinha falar algo ou fazer um elogio, e eu sempre achava uma maneira de minimizar o meu próprio valor. Isso é uma crença limitante que eu tinha. Então, às vezes, assim, né, se eu tivesse um pouco mais acima do peso e eu conseguisse emagrecer, e a pessoa fala: "Nossa, como você emagreceu, como você tá bonita, você tá elegante". Não, eu sempre achava: "Ah, mas tem essa pança aqui, né, tem essa gordurinha aqui do lado, ai, a barriga ainda tá assim". Então eu sempre procurava um jeito de me desmerecer, sabe, de me colocar para baixo. Então quando eu comecei a buscar o autoconhecimento e ao mesmo tempo essa ferramenta maravilhosa que são os arquétipos, eu fui mudando essa forma de pensar e de me colocar. Então hoje se uma pessoa ela faz um elogio para mim, ou ela diz que gostou do meu trabalho, ou ela admira algo em mim, eu não fico tentando achar justificativas para minimizar aquilo que a pessoa falou ou baixar o meu valor. Não que eu fico presa a elogios ou a curtidas ou buscando validação das pessoas, mas a gente precisa, acima de tudo, reconhecer o valor da gente, reconhecer que a gente temos, enfim, temos defeitos como todo mundo, estamos em constante evolução, mas também nós temos as nossas qualidades e a gente tem que sempre que potencializar isso e todo dia dizer para nós mesmos que a gente consegue, que a gente é especial, que nós temos o nosso valor, e é isso. E a junção desses 2 arquétipos vem para potencializar isso, né. Então, para mim, assim, tem pessoas que falam que quando ela ativa o arquétipo do pavão, tem pessoas que já relataram que ela começa a ter uma necessidade muito grande de se aparecer. Sei lá, postar muitas fotos nas redes sociais, ou fazer muita coisa, assim, para se aparecer, para chamar atenção. Eu não percebi isso em mim. Eu continuo fazendo as minhas coisas nas minhas redes sociais, como eu acho que de uma maneira diferente, não assim, com o intuito de sempre, ai, como que se diz a palavra? Aquela coisa de chamar muito atenção, mas eu sinto que eu estou fazendo as minhas coisas mais direcionadas, sempre com mais propósito. É óbvio que você ativando esse arquétipo, acontece que você vai chamar mais atenção, porque são 2 arquétipos fortes. O pavão, aonde ele chega, né, ele é um animal que aonde ele aparece, ele chama atenção, porque ele é um animal lindo, as cores, a elegância, ele é muito bonito. Então, obviamente, você vai começar a ressoar com essa energia. E a Cleópatra também é um arquétipo de uma rainha. Era uma mulher que ela era admirada, ela era cortejada, porém a Cleópatra era muito inteligente. Então, se a gente parar para analisar certinho a história da Cleópatra, ela era uma mulher inteligente e fazia as coisas alinhadas para dar certo para ela, mas ao mesmo tempo ela trabalhava para o coletivo, para o seu povo. Então eu tenho percebido isso na junção desses 2 arquétipos. Não é
querer um crescimento só para mim, algo assim do meu ego, de egoísmo, mas é trabalhar para o coletivo, sabe? É criar um conteúdo aonde as pessoas possam aprender comigo, é no meu trabalho visando não só ganhar dinheiro, não só faturar com atendimentos, mas porém levar mudança e transformação para aquela pessoa que ali veio buscar os meus serviços e eu fui percebendo essa diferença. A gente vai amadurecendo, né? Há uns anos atrás, quando eu ativei o arquétipo da Cleópatra, quando eu conheci ela, acho que foi uns 6 anos atrás, foi o primeiro arquétipo que eu usei e que eu tive conhecimento. Eu lembro que na época, nas minhas redes sociais, a minha intenção era se aparecer mesmo, era buscar autovalidação, era muitas das vezes fazer fotos até assim mais sensuais. Por quê? Porque eu era uma pessoa muito apagada. Então eu passei assim alguns períodos da minha vida muito na inércia. Então eu tinha muitos problemas na época. Enfim, eu tinha o relacionamento não tinha dado certo, eu estava criando meu filho sozinha, cheio de conflitos. Eu tinha me mudado na época, então era muita coisa para minha cabeça e tudo que eu queria, assim, era a minha mentalidade na época, né? Era a forma que eu pensava na época. Eu queria chamar atenção, sim, eu queria me sentir bonita. Então, aí eu postava um monte de fotos, as pessoas comentavam. Eu lembro que na época, com esse arquétipo, eu fiz mudanças assim radicais mesmo para mim, porque como eu sempre fui uma pessoa que sempre quis ali ficar no anonimato, eu tinha muito medo de me aparecer, eu tinha muito medo das críticas, do que as pessoas iam falar, porque antigamente qualquer coisa que a pessoa falasse para mim já me deixava para baixo, já entrar. Então as pessoas tinham muita facilidade de entrar na minha mente, porque eu não sabia meu valor, eu não sabia o meu lugar no mundo, eu não sabia me posicionar. Então o que a pessoa falasse para mim eu tomava como verdade. Hoje em dia não, né? Se a pessoa vir para cima de mim, se ela faltar com respeito para mim, eu não tenho medo de pesar o clima, não. Eu vou colocar ela exatamente no lugar dela. Eu acho que respeito é bom e todo mundo gosta, né? Então, mas na época, né, voltando ao nosso assunto da época que eu ativei a Cleópatra, na época fazia muito sentido para mim usar essa energia da Cleópatra, né, dentro da expansão de consciência que eu tinha na época. O que mais ressoou foi essa coisa de querer aparecer mesmo, mas ao mesmo tempo também ali já começou a moldar a minha personalidade. Eu passei a me posicionar melhor, a também não ficar tipo na mão dos outros, deixando as pessoas fazerem o que quiserem comigo, né? Porque eu era uma pessoa que eu não tinha voz ativa, né? Então, a pessoa falava, eu pouco retrucava e, enfim, hoje em dia não, né? Hoje em dia a postura mudou. Mas hoje eu falo assim, a ativação dos arquétipos, ela muda muito com o tempo. Então eu sempre falo assim que cada pessoa que ativa um arquétipo, a experiência, as percepções que ela vai ter é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que ela ativa um arquétipo, dá um mês, acontece milhões de mudanças, várias mudanças acontecem. É questão de expansão de consciência também, é o nível de consciência da pessoa, porque o arquétipo em si, ele não vai fazer tudo por você. Ele vai começar a clarear ideias, ele vai abrir portas, ele vai começar a mostrar coisas para você que talvez você não está vendo. Só que é assim também, as pessoas têm crenças limitantes, as pessoas têm suas limitações, então cada arquétipo vai agir em cada pessoa de forma diferente, não é igual para todo mundo. Então, às vezes você ativa um arquétipo e você fala, nossa, parece que não está dando resultado nenhum. Às vezes está sim, mas como eu digo, tudo leva um tempo. Então, é necessário você ter essa paciência de deixar o arquétipo ali trabalhar, de também trabalhar tuas crenças, sabe, de clarear para a vida, né? Então, cada tempo que a gente ativa é diferente. Então, dessa vez que eu ativei a Cleópatra,
E agora com a junção do pavão junto, para mim está sendo diferente. Porque hoje eu trabalho com as redes sociais, então a Simone de hoje com a Simone de 6 anos atrás são duas pessoas completamente diferentes, né? Porque vai passando o tempo, a gente vai estudando, a gente vai se melhorando como pessoa e a gente vai crescendo. Cresce a mente, a vida começa a mudar e é assim que tem que ser. Então, para dar uma resumida aí para esse vídeo não ficar tão longo assim, eu estou gostando bastante da energia, da junção desses dois arquétipos. Não estou sentindo assim irritação, não estou sentindo a necessidade de querer ficar o tempo todo me aparecendo. Essa coisa que a pessoa fala de que o pavão ele infla muito o ego, aí depende, né? Essa questão do ego depende do que você já tem dentro de si. Mas para mim tá muito equilibrada as energias desses dois arquétipos. Estou gostando muito. Pretendo ficar um bom tempo. Pretendo ficar aí um bom tempo. Não sei, talvez ser restante dos meses aí até terminar esse ano. Vamos ver como que as coisas vai, porque os arquétipos eles chegam assim na vida da gente, né? Eles chegam, eles cumprem ali o que tem que cumprir. Você obtém os resultados que você quer para aquele momento e você vai trocando. Só que a gente também não pode ficar o tempo todo trocando, né? Então, por hora, eu tô com esses dois arquétipos, que é da Cleópatra e do pavão. Tem um arquétipo aí que, olha, eu vou falar para você, eu vou explicar para você como que os arquétipos chegam até mim. Ou eu começo a ver muito uma imagem, ou eu começo a ver demais uma imagem, ou eu começo a sentir a necessidade de trazer esse arquétipo para mim. Sabe, eu começo a dar aquela coisa no coração e falo assim, e se eu ativar a Cleópatra agora? Eu tô sentindo que tal coisa que eu tô querendo expandir na minha vida profissional ou pessoal, eu precisaria da estratégia dela, da inteligência dela, do dinamismo dela. E dependendo da situação que eu quero fazer ou viver na minha vida, eu chamo esses arquétipos para minha vida. Então, que nem eu estava dizendo para vocês, tem um arquétipo aí que ele está pipocando, talvez eu vá ativar ele. Eu vou estudar um pouquinho mais sobre ele, que é o arquétipo do girassol. Pessoal, como eu tô vendo girassóis ultimamente. Além de eu ter um vasinho de girassol aqui, que o meu filho gosta muito de mexer com plantas, eu comprei algumas sementes de girassóis para fazer banho, sabe? E banho para prosperidade. Vou estar ensinando aqui no canal esse banho para vocês. E como era bastante semente, eu e meu filho a gente resolveu plantar nos vasos e já começou a nascer. Inclusive tem um ali que está com as pétalas já para desabrochar. E eu estou vendo muito o símbolo do girassol. Praticamente assim, nas redes sociais, roupa também, às vezes eu vou num lugar, outro dia eu estava andando na rua, tinha uma moça com a blusinha com o símbolo do girassol, e essa noite eu sonhei com o girassol, que eu estava assim numa plantação cheia de girassóis, e que eu me lembro que eu peguei um, sabe, eu falei assim, eu lembro que tinha uma moça, eu falei assim para ela, é sua essa plantação de girassol? Ela falou, é. Eu falei, será que eu posso pegar um para mim? Ela falou, pode. Aí eu me lembro que eu peguei um girassol, assim, e saí andando na estrada, depois não lembro mais o sonho, acho que eu acordei. E tá aparecendo muito esse simbolismo. Eu vou dar uma estudada, e se for o caso, eu vou colocá-los junto nesse combo de arquétipos, né? E para resumir o nosso vídeo aqui. Então, são dois arquétipos que realmente valem a pena para você que quer estratégia nos negócios, para você que quer prosperidade, aumentar o teu alto amor, inteligência, diplomacia para resolver as coisas,
A Cleópatra também ela ajuda nessa coisa de negociação, para você que trabalha com vendas. Então você vai saber conduzir os seus negócios e a tua vida de uma maneira mais inteligente, mais fluida, mais magnética. E é sobre isso. Pessoal, se você ficou comigo até aqui, se gostou do vídeo, deixe seu comentário se você já usou esses dois arquétipos e se você também quer que eu fale particularidades de algum arquétipo, ainda que eu não tenha usado, deixa nos comentários aí que eu vou estar fazendo um vídeo para a gente ir desenrolando esses assuntos de arquétipos juntos, porque aqui nós crescemos juntos, aqui nós aprendemos juntos, né? Então, quando você deixa um comentário, talvez de uma experiência que você passou, ou de algo que está acontecendo com a ativação de um arquétipo, você ajuda outras pessoas que futuramente ou agora vão acessar esse vídeo e a gente contribui para o crescimento de todos. Gratidão se você ficou comigo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.